E assim, então a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês está na sequência da palavra que foi ministrada no domingo pelo nosso irmão Jonathan, que foi uma palavra muito boa sobre o plano perfeito de Deus, o propósito da nossa salvação, onde nós conseguimos ali viajar pela palavra, não é, entendendo por quê e para quê, não é, nós somos salvos. Aqueles que não assistiram, que possam assistir ou assistir de novo para poder ter essa explicação, né, e pegar aquilo que possa ter passado. E quando o Jonathan falou ali frases chaves, não é, sobre discipulado, sobre sermos ministros e instrumentos de reconciliação, eu já estava no meu coração há algum tempo falar sobre uma palavra que era a grande comissão. É a grande comissão, né? E eu estava em dúvida se era o momento de trazer essa palavra sobre a grande comissão para a igreja, visto, não é, que nós nesse momento estamos, não é, em transição, estamos a passar por esse propósito, mas o Espírito Santo me fez entender que era agora o momento para trazer essa palavra sobre o que significa para nós como igreja, Mateus 28, de 16 a 20, que é a palavra que Jesus entregou aos seus discípulos sobre a grande comissão, que eu acredito que faça uma ligação com a ministração da semana passada. Então, juntos agora, nós vamos passar de uma forma simples por esse texto. Queria que vocês abrissem, né, Mateus 28, de 16 a 20. Nós vamos passar de uma forma simples, expositiva, nós vamos ver o versículo, cada versículo de uma forma analítica, de uma forma, né, profética. Vamos ver cada versículo do Mateus 28, despertando a igreja para essa ordem de Jesus. Jesus, ele deixou uma ordem para nós. Amém? Todos conhecem, eu acredito que todos nessa sala e todos que estão ouvindo essa ministração, em direto ou vai ouvir depois, eu acredito que todos conhecem os versículos da grande comissão. Mas eu, por exemplo, né, eu não tinha me atentado para os versículos, por todos os versículos. E o Espírito Santo me fez ler desde o início, de que quando Jesus, né, encontrou seus discípulos, até ele entregar a ordem. Então, há ali, para nós, então, como igreja, ali, preparação. E é isso que eu queria passar hoje. Antes do Senhor dar a grande comissão para os discípulos dele, ele preparou os discípulos para receber. Amém? Vamos ler. Diz assim, Mateus 28, do 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando ouviram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos fechar nossos olhos para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco a minha vida diante de Ti, pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo me use nesta manhã para entregar essa palavra, Senhor. Que eu sei, Pai, que é uma palavra, Deus, de ordem, uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento para nós enquanto igreja, para nós enquanto Seus filhos, para nós enquanto Seus discípulos. Senhor, eu peço, Pai, para que não haja distração aqui na sala, para que a nossa mente esteja cativa à Sua mente, para que o nosso coração esteja, Senhor, rendido a Ti como uma boa terra, para que a semente caia e produza frutos. Senhor, eu oro para que a porção da palavra que foi entregue hoje, Senhor, seja aquela que nós precisamos. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, Senhor, transforma, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Senhor, que a Tua palavra seja realmente, Pai, hoje como uma espada que divide, Senhor, a nossa emoção da nossa, Senhor, do nosso espírito, a nossa alma do espírito, para que nós possamos, Deus, responder essa palavra
Senhor, eu oro para que haja uma resposta desta palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nós estamos aqui hoje a ver esse texto de Mateus 28, do 16 até o 20, que fala da grande comissão, como Jesus, não é, instruiu os seus discípulos depois da sua crucificação e da sua ressurreição. Vou dar uma pequena introdução do que, não é, esse capítulo de Mateus, não é, nos ensina. Né? Aqui em Mateus é o último capítulo do livro de Mateus. E nós vemos que o livro de Mateus fala palavras assim poderosas para nosso conhecimento daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Mateus descreve, não é, de forma em pormenores, aquilo que Jesus começou ali, o seu ministério na terra com os seus discípulos. E nós, quando vemos aqui o final de Mateus, parecia, não é, que era o fim de alguma coisa. Mas, pelo contrário, Mateus, no capítulo 28, ele termina com um início. Ele termina com o início do propósito dos discípulos. Mateus termina falando sobre um fim, mas um fim que dá start para o início dos discípulos, não é, a serem enviados por Jesus. É um envio de Jesus através dos seus discípulos, e onde Jesus dá instruções claras daquilo que ele espera que seus discípulos façam em nome dele. Jesus está entregando uma missão. Ele entrega uma missão com um propósito, e esse propósito é eterno. Então, qual é a missão que nós vemos aqui em Mateus 28? É fazermos discípulos de Jesus. As últimas palavras de Cristo ali para os seus discípulos foi revelar o centro do que seria o coração da igreja. Jesus ali mostrou que antes dele subir aos céus, ele quis mostrar aquilo que ele esperava dos seus discípulos, espera ou até hoje de nós como igreja. Então eu queria que você estivesse bem atento, porque a igreja, ela existe, nós existimos para revelar Cristo ao mundo. Eu e você, um dos nossos propósitos existe, né? Dentro desse contexto nós temos propósitos que nós temos que alcançar, mas o principal propósito é eu e você participarmos da grande comissão que Jesus instituiu ali em Mateus 28. É revelar Cristo ao mundo. Hoje nós vivemos um tempo em que muitos conhecem a igreja, conhecem a estrutura. Vocês vieram de estruturas, isso é muito bom. Nós conhecemos a estrutura de igreja, vivemos igreja, mas poucos de nós conhecemos realmente o propósito de sermos salvos. Na semana passada fomos ministrados sobre isso, o propósito de sermos salvos. E aqui Jesus mostra como. Mas Jesus, ele, como também foi dito, né, na semana passada, ele não morreu somente para nos salvar. Ele morreu para que nós fôssemos formados discípulos, para transformar vidas, e que vidas que possam resplandecer o seu caráter. Então, assim, há algo que nós precisamos realmente mudar na nossa mentalidade. Mudar na nossa mentalidade quando nós olhamos para a nossa salvação em Cristo. É poderoso, é maravilhoso, nós temos segurança, confiança de onde nós vamos, mas até nós chegarmos lá, o que Jesus espera de nós? E aqui na grande comissão ele diz isso. Então, nós precisamos viver esse discipulado. Como que nós vivemos esse discipulado em Jesus? Ele nasce, em primeiro lugar, com o nosso relacionamento com Ele. E, através do Espírito Santo, não existe relacionamento com Jesus fora do Espírito Santo. Não existe relacionamento com Jesus fora de Jesus. Para se relacionar com Ele, nós temos que tê-lo através do Espírito Santo. Tudo é com Ele, para Ele, e não tem como fugir disso. Então, não adianta técnicas, não adianta nada. Tudo vem de uma fonte única, que é
Deus, Cristo e o Espírito Santo. Então, agora junto nós vamos ver profeticamente cada versículo desse texto. Eu vou ser rápida, senão a gente vai demorar, porque é muito longo, mas eu queria passar por tudo para nós podermos entender. Eu nunca parei para analisar a grande comissão desta forma, mas eu sei que hoje o Senhor traz essa palavra para nós, como Igreja Arca, e para aqueles que nos ouvem, que precisam dessa palavra, porque precisamos meditar e comer o pão. Então, hoje, quando nós lermos essa palavra de Mateus 28, do 16 ao 20, eu quero que seja como partilhar o pão. Cada versículo é um pedacinho de pão que nós vamos estar a comer juntos da palavra. Então, se você puder abrir tua Bíblia e deixar aberta para que você veja comigo e entenda. Mateus 28, 16. Eu vou ler para nós. Começa assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Esse versículo, ele parece simples, que não tem importância aqui, mas tem muita importância. Aqui, nós vemos que Jesus, ele, como nós aprendemos lá numa ministração que eu falei sobre Betânia, Jesus, ele tem lugares que são marcados. Tem lugares que Jesus marca encontros. E ele ali, quando ele ressuscitou, ele falou para as mulheres que viram ele no túmulo: vai dizer aos meus irmãos para me encontrarem na Galileia, no monte. Então, assim, ele podia dizer: chame eles até aqui. Vamos ali. Não, Jesus tem lugares específicos. Então, a Galileia é um lugar específico onde Jesus queria entregar essa palavra. E eu queria começar a gente ver aqui, né, o que tinha por trás dessa ordem de Jesus. Né? Esse versículo, como eu falei, parece ser simples, mas há um contexto espiritual. Porque depois da crucificação, depois que Jesus foi crucificado, o ambiente emocional dos discípulos foram abaixo. Você imagina o que eram os discípulos ver Jesus crucificado, morto, enrolado no lençol, jogado dentro de um túmulo. Aqueles discípulos estavam completamente arrasados. Porque hoje nós sabemos a história. Eles tinham, sim, que Jesus tinha dito, não é o que ia acontecer, mas até acontecer, eles passaram ali pela dor de ver Jesus sofrendo. Então, assim, eles estavam arrasados, eles estavam abalados pela morte de cruz de Jesus. Porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, como Jesus era o Messias morrendo de cruz. Porque para o povo judeu, cruz era maldição. Então, assim, era um misto de eu acredito, mas eu estou vendo o contrário. Eu acredito que Jesus falou, mas na prática está acontecendo tudo diferente. E muitas vezes acontece isso conosco. Jesus fala algo para nós e de repente está acontecendo tudo ao contrário. Mas nós precisamos nos agarrar àquilo que o Mestre falou, aquilo que Ele falou para nós. Então aqui, não é, os seus discípulos estavam abalados. Mas o que eles fizeram? Receberam um comando. Vá para a Galileia, ao monte onde Jesus mandou eles irem. E eles foram. Aí Mateus escreve aqui, os 11. Os 11. E nós precisamos perceber que nada na Bíblia está por acaso. Por que Mateus colocou ali os 11? Porque ele queria que nós soubéssemos que naquele momento havia caído um dos discípulos. E quem foi que caiu? Foi Judas. Além da crucificação de Jesus, houve uma perda dentro dos discípulos de um dos seus irmãos que traiu o Mestre, que vendeu Jesus. Então, assim, é só para vocês perceberem como que eles estavam frágeis, passando por várias coisas. E o número 12, porque eram 12 discípulos. Jesus, quando mandou subir, ele não falou, suba os 11, ele falou, meus irmãos subirem. Mas Mateus fez questão de colocar os 11. Por quê? Mateus, a gente tem que olhar para o contexto, ele era judeu. Então, assim, estava incompleto aquele número, porque eram 12. 12 simboliza o quê? Governo. Então, ele quis mostrar que o grupo estava incompleto, que havia algo ali que não estava a 100%. E o que nós podemos ver disso? Porque o número 12, se você for estudar a palavra,
nós temos 12 tribos de Israel, 12 patriarcas, temos tudo, está o número 12 do governo, 12 pedras, 12 discípulos. Então, o que acontece aqui? Mateus não esconde a imperfeição daquele grupo. Mateus não esconde que houve ali um traidor. Mateus, ele quer mostrar para nós que vai haver sempre, dentro daquilo que o Senhor está estabelecendo, dentro da perfeição do Senhor, nós vamos ser, de alguma forma, fragilizados. E muitas vezes o nosso 12 vai cair para 11, o nosso 10 vai cair para 9. Nós vamos perder. Então aqui, nós precisamos perceber que tudo o que a palavra está escrita é para que nos ensine algo. Aqueles homens estavam incompletos. Aquele grupo estava incompleto. Amém? E a Galileia, o que representa a Galileia? A Galileia era um lugar importante para Jesus. Eles foram para a Galileia porque não era só por ser uma questão geográfica, era porque era profético. A Galileia representava o começo, o chamado. Os primeiros milagres de Jesus aconteceram na Galileia. A intimidade dos discípulos com Jesus aconteceu na Galileia. Na Galileia foi onde aconteceu a chamada dos discípulos para seguirem Jesus. Foi onde Pedro largou as redes. Foi onde Mateus abandonou o cargo dele de cobrador de impostos. Onde os discípulos ouviram pela primeira vez, segue-me. Foi na Galileia. Então Jesus levou eles para lá por quê? Voltar ao lugar do início de tudo. Jesus levou eles para lá para recomeçar com eles. Quis ali, Galileia significa de recomeço. Então Jesus, quando quis dar a instrução para eles, levou eles para onde tudo começou. E Deus faz muito isso conosco. Ele nos leva de volta ao lugar da nossa primeira paixão. Ele leva nós de volta ao lugar onde Ele nos entregou a missão. Ele quer que a gente volte ao início de tudo. Tem até aquela palavra em Apocalipse, né? Volte onde caíste. Volte ao teu primeiro amor. Então hoje o Senhor quer nos despertar enquanto igreja para isso. Vamos voltar para a Galileia. Vamos voltar para aquele lugar onde o Senhor já entregou para nós aquilo que Ele tem. O nosso chamado, a nossa missão. E hoje nós estamos vendo aqui que Jesus está nos lembrando a minha missão e a tua missão. Biblicamente. A gente não precisa de prova, a gente não precisa buscar sinais, a gente não precisa buscar que o Senhor traga alguém para falar. É Bíblia. Aqui está a revelação. O que Ele quer que eu e você façamos daqui para frente. Nós já estamos num nível de maturidade como igreja. Tirando a nossa Vânia, que ainda está nessa caminhada mais cedo, mas todos que estamos aqui já estamos no nível de maturidade para entender esse chamado do Senhor. Amém? Então, existe aqui, dentro desses primeiros textos, algo para cada um de nós. E depois ele falou o quê? Sobe ao monte. Foram os 11 para Galileia, ainda tiveram que subir um monte. E nesse monte, o que representa monte, gente? Revelação, encontro, alinhamento espiritual, entrega e transformação. Se a gente for ver na palavra, principalmente em Mateus, a maioria dos textos mais importantes foram no monte. Porque o monte tem essa conotação. O monte pode ser o teu quarto, o monte pode ser no teu trabalho, não importa. Desde que você, naquele lugar, você faça uma entrega, faça ali, busque ter um encontro com o Senhor. Então, Jesus mostrou aqui que nós precisamos, intencionalmente, termos um monte na nossa vida. Buscarmos isso. Em Mateus nós vemos o sermão do monte, o monte da transfiguração, o monte das oliveiras, o monte da crucificação. Qual o monte que o Senhor quer que você tenha na sua vida, na sua casa, que você possa ouvir e se encontrar com Ele? Então aqui nós vemos pontos que parecem que não fazem nenhum tipo de importância para a grande comissão, mas faz. Porque tudo o que está descrito nessa palavra tem um significado para a preparação. Então, quem não sobe para ouvir a Deus, quem não para ouvir a Deus, você fica sem direção. Quem não sobe ao monte, ou quem não desce não é, ao monte, não tem direção clara do Senhor para a vida. Então, nós precisamos perceber isso, que nós temos que parar. Quem tem o encontro em movimento? Ninguém.
Ah, vamos encontrar com você, vamos encontrar andando. Vai ter atenção? Não. O encontro, nós paramos para nos encontrar com o Senhor. Então, aqui significa isso, que o Senhor levou esses homens para a Galileia, para aquele monte, para poder curar o coração deles, para poder se revelar a eles, para poder estar junto com eles. E ali, Jesus já conhecia o coração de cada um daqueles discípulos. Se você for ver, eu não vou entrar em detalhes, o que cada um fez. Pedro negou Jesus 3 vezes. Os outros fugiram com medo. Não ficou ninguém. Não é? Jesus viu ali que ele não podia contar com nenhum deles. Eles não conseguiram guardar 1 hora no Monte das Oliveiras orando por Jesus. Jesus sabia que eles eram fracos, imperfeitos. Jesus sabia que eles eram pecadores. Mas Jesus olha o nosso coração. Ele sabe que eles, no fundo, fracassaram, mas Jesus não olha o fracasso deles. Vê o potencial deles através do Espírito Santo que virá sobre eles naquele dia. Jesus está olhando para o futuro, para aquilo que ainda viria. Então, o reino de Deus, o reino que Jesus começou a implementar, não nasceu com homens fortes, nasceu com homens rendidos. Eram pescadores, eram pessoas humildes, mas o que mostra isso para nós? O Evangelho, ele não avança por capacidade humana. Ele não vai avançar, a arca não vai avançar porque eu tenho muita capacidade, porque vocês têm. Ele só vai avançar pelo poder do Espírito Santo. Nós só vamos avançar, fazer qualquer coisa através do poder do Espírito Santo. E isso traz muita esperança para nós, porque nós somos fracos, somos falhos. Eu lendo essa palavra, eu falei, Senhor, obrigada. Obrigada, porque muitas vezes eu acho que eu não sou capaz, que eu sou tão imperfeita, que eu tenho tantas falhas e muitas coisas que eu devia fazer e não faço ainda. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que perfeito é Ele. Ele usa-nos da forma que nós estamos querendo melhorar, porque Ele olha o nosso coração. Ele sabe que cada um de nós quer dar o melhor para Ele, mas muitas vezes nós não conseguimos. E seguindo aqui em Mateus 17, no versículo 17, tem algo também aqui muito importante. Antes de Jesus entregar a palavra da grande comissão, o que eles fizeram? Quando eles viram Jesus, nesse momento Jesus chega perto deles em Mateus 28, 17. E quando os discípulos, os 11, viram ele, o adoraram. Mas, aí tem aqui um mas alguns duvidaram. E aqui nós podemos ver o processo de restauração e cura desses discípulos até chegar o momento que Jesus dá a ordem, que a adoração, eles, independente do que eles estavam a passar, independente do que eles estavam a viver, independente de qualquer coisa, assim que eles viram Jesus, eu acredito que eles se prostraram em adoração. Independente das dúvidas, porque eles duvidaram, mas adoraram. Eu tenho muitas dúvidas e eu acredito que vocês também tenham. Mas não deixem de adorar. Aqui, essa palavra é para nos mostrar isso. Que independente das dúvidas do nosso coração, independente de saber o que vai acontecer amanhã, como que vai ser, adorem. Jesus está no nosso meio, adorem. Jesus está na tua casa, adore. Independente de qualquer coisa, adore. Então aqui nós estamos a ver que 11 homens completamente desolados, assim que viram, com incredulidade, eu acredito, dúvida, eles não pararam para ficar pensando, eles simplesmente se prostraram e adoraram. Então, nós precisamos ver aqui que Mateus quer mostrar para nós que é possível, muitas vezes, nós estarmos com Jesus, estarmos firmes com Jesus. É possível, muitas vezes, nós estarmos adorando, mas dentro de nós haver conflitos internos. Dentro de nós haver situações que não estão bem resolvidas. E é na adoração que isso tudo, pelo Espírito Santo, vai ser eliminado. Mas nós não podemos deixar de adorar o Senhor porque estamos em conflito, estamos em crise. Isso é errado. E Mateus quis nos mostrar isso. Então a gente imagina a cena ali, nesse monte, na Galileia, tudo aquilo que aqueles homens tinham passado, ver Jesus, viu Jesus ali sendo celebrado, depois ver ele sendo humilhado, abandonado, e de repente Jesus
chega ao pé deles. Jesus, foi rápido, gente, foi 3 dias. Eles estavam ainda com a imagem de Jesus naquela cruz, sangrando, chorando, né? Lágrimas de sangue, aquela coroa. Eles tinham aquela imagem no coração deles, mas eles não deixaram isso tirar o principal, que era saber que ele era o rei, era o Messias, ele era o Salvador. O que tem tirado a nossa visão de quem Jesus é? O que tem tirado a nossa visão do que Jesus já fez por nós naquela cruz? O que hoje eu e você precisamos organizar dentro de nós? Será que nós vamos deixar de adorar Jesus? Será que nós vamos deixar de nos prostrarmos porque temos questões dentro de nós, dúvidas dentro de nós? Hoje é dia de nós pararmos e pensarmos isso. Então, a dúvida, Jesus, ele não se importa que nós duvidemos, ele se importa que nós não o adoremos. Ele conhece o nosso coração, a gente não esconde nada dele. Nós não precisamos usar máscaras para Jesus, nós não precisamos nos esconder atrás de performance, não precisamos. Nós precisamos o adorá-lo, mesmo nesses momentos, porque nós sabemos quem ele é. Nós precisamos conhecê-lo, conhecer a Jesus, para podermos viver essa verdade de que, independente da circunstância, eu o adorarei. Então, nós vamos ver aqui, nesse versículo, que uma fé verdadeira, porque aqueles discípulos não estavam desviados, aqueles discípulos não estavam afastados de Jesus, pelo contrário. Mas eles conheciam os ensinamentos, Jesus tinha ensinado muita coisa para eles. E aqui nós vemos que a fé verdadeira não elimina a nossa fragilidade humana. A fé verdadeira não elimina a nossa vulnerabilidade. Então aqui nós podemos ver que nós somos vulneráveis. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós somos vulneráveis. E Jesus sabe disso. Então, nós não temos uma fé perfeita e nunca vamos ter, porque perfeito é Ele. Então, nós precisamos amar a Jesus, mesmo quando nós estamos cansados. Já viu? Quando nós estamos cansados, parece que não dá vontade de fazer nada. Mas Jesus sabe quando você está cansado. Então, mesmo cansado, que o seu amor por Jesus cresça. Mesmo quando você estiver passando por situações de feridas emocionais, de desgastes emocionais, continue adorando ao Senhor. E que você possa segui-lo, independente das suas perguntas internas. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que essa transição da igreja nas casas vai dar certo? Será que eu vou ser capaz de trazer uma palavra nas casas? Será que eu vou ser capaz de poder discipular alguém? Continue adorando Ele, mesmo as dúvidas. Continue seguindo. Porque não precisamos compreender para adorar. Precisamos reconhecer Jesus para adorar. E isso mostra em nós uma fé madura. Continuar se curvando, continuar adorando Jesus, mesmo quando ainda existem perguntas sem respostas. Quantos aqui têm perguntas sem resposta na sua vida? Eu tenho muitas, mas eu continuo adorando Ele. Ele me responda ou não. Então, em Mateus 28, 18, diz assim, Jesus aqui já tinha passado pelo contato com seus discípulos, já tinham visto, adorado. Eu acredito que a nuvem de glória desceu ali naquele monte, na Galileia, que ali já começou a haver assim, um rompimento da dor, do sofrimento dos discípulos. Aí Jesus começou a falar com eles. Depois do tempo de adoração, depois do tempo de entrega, depois do tempo ali que eles se prostraram, aí Jesus começou a falar com eles. E Mateus 28, 18 diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes. Aqui quem falou foi Jesus, não foi ninguém, não foi outra pessoa, foi Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus já chegou ali, dando para eles as ferramentas,
dando para ele, antes de entregar a ordem, Jesus já falou, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, essa declaração de Jesus para aqueles discípulos, eu creio que eles perceberam, o Mestre venceu, é verdade, nós vencemos, porque Jesus tem todo o poder, Ele governa sobre tudo e todos. Ali, aqueles discípulos, eu acredito que se encheram de alegria, se encheram de fé, se encheram de coragem, porque ali Jesus já coloca, não é, a base da missão na mão daqueles homens, é-me dado. Então, quando Jesus fala aquilo, Jesus já ressuscitou. Então, aqueles discípulos já viram que tudo que Jesus disse aconteceu. Então, Jesus se aproxima falando sobre autoridade. Então, a missão da igreja não começa com a força daqueles homens, começa na autoridade de Cristo. Antes de Cristo dizer para eles o que eles tinham que fazer, Cristo já disse para ele, eu tenho autoridade, eu venci. E eu vencendo com autoridade, e a autoridade que eu tenho é no céu e na terra. Ali Jesus já começou a dizer para ele, geografia, eu tenho autoridade nos céus, tenho autoridade na terra, e eu estou aqui para falar com vocês, eu estou aqui para poder mostrar para vocês que tudo que eu disse se cumpriu. E aqueles discípulos, eu tenho certeza, irmãos, que aqueles discípulos mudaram o semblante deles, mudaram a postura deles, mudaram o coração. Naquele momento eles foram transformados. Depois da adoração, Jesus vem e entrega, eu tenho autoridade, eu venci. E vocês estão comigo. Então, Jesus, ele tem autoridade nos céus, na terra. Ele tem todo o poder, ele governa, ele é soberano sobre o cosmos, sobre o mundo, sobre tudo que está embaixo, em cima, nos mares, tudo. Ele não é só sobre os homens, é sobre tudo e todos. Não há nada que foge à autoridade de Jesus. Isso que nós temos que entender, não há nada. O homem pode rejeitar o senhorio de Jesus, mas ele continua sendo soberano. Nós podemos rejeitar, a criação pode rejeitar, mas ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. Não acontece nada debaixo nos céus e na terra sem a permissão e o conhecimento de Cristo exaltado. Não acontece nada. Amém? Então aqui foi esses 3 versículos, 16, 17, 18, foi para quê? Preparar os discípulos para a ordem. Então assim, Jesus ele faz toda uma preparação. Ele levanta aqueles homens para um lugar onde eles podiam receber agora a grande comissão. Eles podiam receber agora a ordem. E o que nós vemos aqui nessa ordem? Não sei se você percebeu como eu, que Jesus, ele foi estratégico. Ele leva no começo de tudo, ele mostra para os 11 que eles estão incompletos, eles são imperfeitos, eles sem o poder dele não vão conseguir nada. No monte tem um encontro, eles adoram, e Jesus começa agora a dizer para eles o que eles têm que fazer. E é isso que é a coisa mais linda. É a coisa mais linda ver como Jesus se preocupa conosco. Como Jesus nos prepara para aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então agora nós vamos ler Mateus 28, 19, que diz assim, agora nós vamos entrar naquilo que é a grande comissão, vamos entrar naquilo que tem que arder o meu e o seu coração. Eu não vou falar de forma teológica, nem escatológica sobre a grande comissão, vou falar de forma prática para nós como igreja. Amém? Esse texto aqui dá inúmeras ministrações. Isso aqui, essa palavra tem, acho que a gente podia pregar quase um ano inteiro sobre a grande comissão. Ela é muito extensa, mas eu quero trazer para nós só a parte prática, para que nós possamos entender o que o Senhor espera de nós. Amém? Então, no 28, 19 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Portanto, ide. Por que ele, se você perceber, ele lá diz, foi-me dada toda a autoridade. Não é? Foi-me dada toda a autoridade sobre os céus e a terra. Agora, vocês vão. Portanto, ide. Então, aqui ele diz que os discípulos podem ir porque ele venceu. Amém? Que ele venceu. Então, Jesus libera essa palavra aos discípulos. Ele não está apenas entregando uma ordem missionária. Porque há muitos e muitos
tempos, né, e pregações, nós ouvimos isso e achávamos que era só para os missionários. Também é para os missionários que vão para a África, vão para a Índia, também é. Mas nós, onde nós estamos, também existe o ID. Onde nós estamos, também temos que ir e fazer discípulos. Amém? Muita gente acha que fazer discípulo é para missionários, é para aqueles que vão. Não, é para os que ficam também. Nós temos que fazer discípulos. Jesus diz, ele está entregando uma ordem, que é uma missão nossa. Missionário, missão. Nós temos uma missão. Ele está revelando o coração do reino. Ele não diz assim, vá e pregue. Ele diz, vá e faça discípulos. Então, nós precisamos entender que esse ide, ele, no grego, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas no grego, só para vocês entenderem, o que carrega essa palavra é, enquanto vocês estiveram indo. O ide é algo constante. Enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Enquanto vocês estiverem em movimento, façam discípulos. Então, se Jesus não está falando sobre sair do seu país, ou sair para outro lugar, ou estar aqui no púlpito, ou numa conferência, ou num evento, ele está mostrando que o evangelho, que o ide, acontece no caminho da nossa vida, no nosso dia a dia. Quando nós caminhamos, nós podemos estar a discipular. Enquanto caminhamos, enquanto o nosso ide é caminhar para o trabalho, estar em movimento, nós discipulamos. No nosso trabalho, na nossa casa, com nossos vizinhos. Enquanto convivemos com alguém, nós revelamos a Cristo. Enquanto trabalhamos, servimos e recebemos pessoas. Servimos e recebemos pessoas. O reino de Deus se manifesta onde nós estamos. O ide é estar sempre em movimento. Está sempre refletindo o reino na vida cotidiana. Se eu e você entendermos isso, que Jesus nunca separou o reino da nossa vida cotidiana, a gente vai começar a manifestar Cristo e a fazer discípulos. O evangelho não foi criado para a gente assistir somente a cultos. E vocês sabem disso, que nós pregamos muito isso aqui no púlpito. Mas o evangelho precisa aparecer nas mesas, nas conversas, dentro da nossa casa, em relacionamentos. O evangelho precisa aparecer em todo tempo, em todo lugar na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que nós ensinamos quando estamos aqui no púlpito, ou ensinamos quando nós falamos para alguém sobre somente a palavra, mas muitas vezes nós ensinamos quando as pessoas estão observando a nossa vida. Muita gente vê o teu testemunho por aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, assim, nós temos que perceber o que nós fazemos para saber se nós estamos cumprindo o nosso id. Que as pessoas estão realmente vendo em nós esse Cristo revelado, ressurreto, Salvador, Senhor. Será que eles veem isso em nós? Será que dentro da nossa casa nossos filhos veem isso? Nossos maridos, nossas esposas? Nós precisamos ter isso em atenção. Eu tenho um pequeno testemunho muito rápido para contar. Eu trabalhei, a Hélida conhece, trabalhou também lá na SNSI, lá atrás, tem 17 anos, que tem a idade de Isaac, e eu trabalhei lá, e eu era atendente telemarketing, não lembro qual que era, atendente de telefone, e tinha uma senhora lá, que chamava Rosa, e ela era muito assim, comunicativa, muito expansiva. E eu nunca falei de Jesus para ela. Eu ganhei 2 vidas para Jesus nesse trabalho, para a glória de Deus, estão no caminho até hoje. Mas ela eu nunca falei, mas ela sabia que eu era cristã. E um dia, para resumir bem a história, no fim do ano havia para fazer ponte, para poder ficar mais tempo em casa, Natal, Ano Novo. E ela queria inventar uma mentira para poder fazer essa ponte. E estava a minha chefe, que chamava Isabel, e ela vira para mim e fala assim, a Rosa, então, Sandra, me diz aí o que eu posso inventar para folgar nesse dia. Me diz aí, me dá uma sugestão. E eu olhei para ela, não respondi, assim fiquei momentos, segundos. E a Isabel, que era minha chefe, falou, a Sandra não mente. Você está perguntando para a Sandra, ela não vai mentir. E eu olhei para aquilo assim, não fui eu que disse que não mentia, não fui eu que... Se calhar eu até ia falar, não sei, eu não lembro.
Não sei, às vezes assim, brincando, a gente, né? Não lembro, eu acredito que eu não falaria, porque foi tão rápido da Isabel que via o meu testemunho, que devia ver, que eu nem sabia que ela me observava, ela levantou a voz e disse, não, a Sandra não mente. E aquilo ali ficou tudo, tipo assim, pesado, né, o ambiente, e eu só ri e virei para frente, eu não precisei falar nada. Então, assim, as pessoas estão nos observando. Se eu mentisse ali, caía a imagem que a Isabel tinha de mim. Caía aquilo que eu construí. Então, você tem que estar muito vigilante, porque as pessoas estão te observando. Às vezes, uma atitude sua pode cair tudo aquilo que aquela pessoa viu de Cristo em você num minuto. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Não é peso, é vigilância. Amém? Então, o alvo da grande comissão, o alvo que Jesus trouxe para aqueles discípulos era fazer discípulos parecidos com ele. Porque o que é um discípulo? O que Jesus diz para eles? Não é? O que é fazer um discípulo? No contexto bíblico, é alguém que assistiu os ensinamentos. Discípulos é alguém que caminha tão perto do mestre que começa a observar o teu caráter, sua maneira de viver e sua forma de enxergar o mundo. Os discípulos de Jesus aprenderam sobre amor vendo Jesus amar, certo? Os discípulos de Jesus aprenderam a servir vendo Jesus servir. Embora Jesus ensinasse muitas coisas, porque Jesus, o tempo todo, os 3 anos que aqueles discípulos passaram com Jesus, foram aprendendo, foram sendo transformados, foram sendo ali instruídos a quê? A negarem-se a si mesmo. Um discípulo de Jesus, está lá em Lucas 9:23, Lucas 9:23 diz, alguém que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a tua cruz e siga-me. É basicamente isso. Não tem como ser discípulo de Jesus se nós não tivermos renúncia, não tivermos uma cruz e não seguir Jesus diariamente. Então, no final, quando nós olhamos para a grande comissão, não é só uma tarefa da igreja. Não é trazer as pessoas aqui, elas serem salvas e a igreja discipular ela. Não. O discipulado começa através da sua vida e da minha vida. Nós temos essa comissão, nós temos essa missão. E a continuação da vida de Jesus na terra, a continuação do plano depende de mim e de você. É o povo dele que vai fazer que o mundo veja Cristo. Somos nós que vamos fazer o mundo vê-lo. Então, nós precisamos ter essa atenção. Hoje aqui, essa ministração não é para fazer você sair daqui se sentindo vitoriosa, se sentindo poderosa, é para sair daqui você se sentindo uma pessoa escolhida, privilegiada, pelo poder e autoridade de Jesus entregue a ti, por Ele, para fazer isso, para manifestar a graça dEle na vida de outros. E, seguindo aqui esse texto, em Mateus 28:19 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele dá todas as ordens, todas as direções. Ele não deixou os discípulos dele sem saber, eu discipulo e depois você batiza. Então, ao entregar a grande comissão, Jesus não apenas envia os discípulos, mas ele revela uma declaração profunda que é o batismo. O batismo, além dele revelar o batismo, ele revela a Trindade. Como eu falei, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Aqui ele já começa a entregar os princípios. Você tem que batizar em nome da Trindade. Então, ele não diz, batiza em meu nome ou em um nome. Ele não fala no singular, ele fala no plural. Né? Ele fala, batiza em... isso revela a unidade, fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala em nomes. Isso revela unidade absoluta. Pai, Filho e Espírito Santo são 3, não são 3, eles são um, eles são perfeitos, unidos na essência, na glória, na eternidade. Então, quando Jesus estabelece a missão da igreja, ele coloca a Trindade no centro do discipulado. Então, o Evangelho mostra que o Evangelho não conduz apenas a uma religião, ele conduz o homem dentro de um relacionamento com Deus. É para ter relacionamento, não é para ter simplesmente conhecimento.
nós podemos conhecer muito, mas não nos relacionarmos, não tivermos intimidade, não saber quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós não vamos conseguir sermos discípulos de Cristo. Então, o batismo na água, quando ele diz batiza, o batismo, o que o batismo significa? Nas águas do batismo existe uma mensagem que aquilo que aconteceu dentro de nós está sendo revelado para fora. Aquilo que é invisível se torna visível. A minha entrega ao Senhor, eu estou declarando que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim através de passar pelas águas. E o batismo sempre foi algo tão sério para a igreja primitiva que não era um símbolo externo, era uma declaração pública. Uma declaração pública que dizia: minha vida agora pertence a Jesus. Então, todos aqueles que passavam pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizia: minha vida agora pertence a Jesus. Então, quando nós nos batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós dizemos: a minha vida pertence agora a Jesus. Mas não para por aí. Em Mateus 28, 20, o Senhor acrescenta mais uma instrução para os seus discípulos, ensinando-os, batiza e ensina-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, assim, quando o discipulado ele é feito, não é um discipulado que a gente ensina qualquer coisa, a gente ensina aquilo que nós aprendemos de Jesus, ensinamos a palavra. O discipulado ele não termina na conversão, na conversão da pessoa. O discipulado não termina no batismo. Agora começa a formação. Jesus não diz apenas ensina, mas diz ensina e guarda. Porque não adianta só a gente aprender. Nós precisamos guardar as palavras do Senhor no nosso coração. Porque Jesus não chamou a gente apenas para transmitir informação. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, não é só para vocês terem conhecimento, é para vocês porem em prática. O objetivo do Evangelho nunca foi encher pessoas de conhecimento. O objetivo do Senhor é produzir transformação na nossa vida. Transformação de caráter. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, tudo que está ali escrito naquela palavra é para nos transformar. Tem esse objetivo. Se não está transformando, há algo que não está certo. Entendeu? Jesus nunca separou o ensino da prática. Cada palavra exige uma resposta. Cada palavra que eu estou trazendo aqui hoje exige uma resposta. A palavra do domingo passado exige uma resposta. A palavra do domingo retrasado exige uma resposta nossa. Sempre nós temos que responder. Sempre nós temos que ter alguma mudança. Sempre nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nem que se for ir para Galiléia e subir um monte, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Amém? O reino de Deus não cresce apenas quando aprendemos mais. Ele cresce quando nós obedecemos mais. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E Ele deu uma ordem para nós. Então, numa ordem que muitos, é aquilo que eu pensava lá atrás, e acredito que, se calhar, muitos, quando liam isso, achavam que era uma ordem para poucos. Não, é uma ordem para todos. Ele não diz aqui, ide pastores, ide profetas, ide evangelistas. Não, ide, somos todos nós juntos. Nós somos ministros do Evangelho. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos sacerdotes. Todos nós temos essa autoridade para discipular outros, para levar outros a Jesus, para ensinar a palavra. Nós precisamos resgatar isso dentro dos nossos corações. Não é dentro da igreja, não, é dentro dos nossos corações. Porque você pode discipular uma pessoa que ela nunca vai pisar na igreja. Você pode levar uma pessoa a Jesus que ela nunca vai estar com você na igreja que você segue. Ela pode ir para uma outra, mas você plantou a semente, outros vão regar e outros vão colher. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Onde que nós nos perdemos que a gente não fala mais de Jesus para aquele que está do nosso lado? Onde nós nos perdemos que a gente não tem mais prazer de compartilhar de Jesus para aqueles que vêm trazer um problema, uma situação, e nós falamos, vai passar, está tudo bem, vai melhorar, e não falamos de Jesus? Onde nós nos perdemos? Onde a igreja se perdeu? Onde o Evangelho foi perdido? Então, a grande comissão, ela baseia no fim, quando Jesus fecha tudo ali, ainda no versículo 20, ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala aquilo tudo para os discípulos, ele fala tudo isso aqui para mim e para você. E no final ele diz, eu estarei com vocês.
Vocês podem ir, que eu estarei com vocês. Ide por todo mundo e faça discípulos de nações, e eu estarei com vocês. Nós não vamos estar sozinhos, não vai ser na nossa força. Ele vai estar conosco. Se ele não estiver conosco, é em vão. Ele vai estar conosco porque ele sabia que a igreja seria perseguida. Ele sabia que os discípulos dele iriam ser perseguidos. Hoje nós estamos bem. Naquela altura, não. Naquela altura, eles foram mortos, foram decapitados, eles foram crucificados, eles tiveram várias situações horríveis. Eu e você estamos bem, graças a Deus, e não fazemos. Então, assim, o Senhor, Ele diz que está conosco, porque nós vamos ter medo, vamos ter insegurança, vamos ser rejeitados. Eu, quantas vezes, no processo de discipulado, fui rejeitada, a pessoa não me queria outra pessoa para discipular, e isso vai acontecer. Mas isso não isenta que você não faça. Entende? Jesus nunca escondeu que o caminho do discipulado vai haver custos. Vai haver custo para nós também. O nosso tempo. Você vai ter que parar com uma pessoa para poder ensinar, para poder ouvi-la, para poder ensiná-la. E você não vai ensinar de você. Você não vai ensinar, eu faço assim, eu faço assado. Não, a palavra diz isso. A palavra manda você ir para esse caminho. Porque de nós mesmos nós não temos nada. Somos falhos. Então, ele não entrega uma missão somente, ele entrega a presença dele com você para cumprir a missão. O peso de você fazer discípulo sem Jesus é muito alto. Se você tentar levar alguém a Jesus sem Jesus, vai ser em vão. Então, assim, a presença de Cristo é que vai sustentar a nossa vida e a vida daqueles que nós vamos conduzir a Ele. Né? Quando a gente estiver cansado, quando surgir as lutas, as perseguições, é Jesus que vai estar nos sustentando. É a comunhão com Ele que vai nos sustentar. Então, assim, não tem outra saída. Cristo, Ele vai permanecer presente sempre que nós entendermos que Ele está presente. Porque quando nós achamos que Ele não está presente, a gente ignora a presença dEle. Nós não podemos ignorar a presença do Senhor. Não ignore a presença do Senhor na sua vida. Não ignore. Amém? Então, para a gente concluir, a grande comissão começa dentro de nós. Tudo isso que eu falei tem que começar dentro de mim e de você. Tem que arder essa chama, tem que haver esse despertamento. Nós agora estamos indo para uma transição da igreja nas casas. Algo que está queimando no meu coração é o discipulado. Porque assim, a gente pensa que vai melhorar, vai sair da estrutura de igreja, de escala, disso, daquilo. Vamos sair sim dessa estrutura, mas vamos entrar no outro nível. Porque assim, não é para ficar só nós. Aqui ficamos só nós até agora. Mas lá na tua casa, você pode chamar a tua vizinha para tomar um café com você. Lá na tua casa, você pode chamar um colega de trabalho e dizer, olha, domingo vai estar reunido lá a igreja na minha casa, você pode vir? E se aquela pessoa aceitar Jesus, o Senhor vai te capacitar para você ensiná-la e discipulá-la. Então, assim, a ideia de Cristo nesse momento é nós ganharmos pessoas que nós nunca conseguiríamos trazer para a igreja. A nossa casa não vai ser um lugar de conforto para nós estarmos juntos como bons amigos. Eu não acredito nisso. Até pode acontecer, mas eu não acredito. Porque não é o propósito da igreja ter um grupo de amigos. O propósito da igreja é nós manifestarmos o reino, manifestarmos a Cristo. E se a nossa vizinhança não for tocada, é estranho. Então, assim, a grande comissão, essas instruções é dentro de nós. Não podemos levar pessoas onde nós nunca fomos. Aí você vai ter que avaliar a tua vida. Como ensinar oração se eu não tenho vida de oração? Como eu vou ensinar uma pessoa a orar se eu não oro? Como ensinar santidade sem santidade? Lembra lá atrás que eu falei que nós somos imperfeitos? Nós somos. Mas nós temos que buscar melhorar para poder ensinar. E tem situações na nossa vida que são inegociáveis, como oração. Oração na vida de um cristão, na vida de quem é discípulo de Cristo, é inegociável. A santidade é algo que é processual. A santidade, eu sou santa agora, não. A santidade é todos os dias. A santidade é um estilo de vida. Como ensinar a amar se eu não amo? Se eu não dou bom dia? Se eu não ajudo o meu irmão a carregar um peso? Como ensinar a entregar se você nunca renunciou a nada? Como ensinar a jejuar se eu não jejuo?
Então o mundo precisa, nós precisamos avaliar como está a nossa vida espiritual nesse tempo. O Evangelho, ele é para nos levar a um novo caminho, ao bom caminho, é para nos tirar da religião. O Evangelho veio para nos tirar da religião. Jesus, ele não combatia os pecadores, ele não rejeitava os pecadores. Jesus rejeitava quem? Os religiosos, os fariseus. Ser religioso é uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida. Então, assim, esse tempo também é para quebrar toda religiosidade e nos convida a viver uma vida de aliança com Jesus, de transformação e comunhão constante com Jesus até a consumação dos séculos. Até que Ele venha, até nós cantar, como nós cantamos, como eu espero o dia de ver face a face o meu amado. Até esse dia nós vamos estar crescendo, vamos estar mudando, vamos estar nos transformando. Amém? Então, aplicação para nós de tudo isso. Aplicação para nós de tudo isso. Para fechar aqui, você pode ficar de pé. A aplicação para nós de tudo isso. Como igreja, a Arca, a grande comissão, esse ensinamento de Jesus continua vivo. Jesus ainda está chamando cada um de nós. Nós somos igreja, não importa a quantidade, importa nós entendermos, nós somos igreja. O mundo precisa de discípulos parecidos com Jesus. Eu acredito até que o Senhor, Ele está de alguma forma, tirando os pesos, tirando as cargas, para poder ver realmente se nós somos parecidos com Ele. Porque muitas vezes nós estamos num ativismo tão grande, estamos naquela preocupação tão grande de fazer tantas coisas, que a gente põe, temos que cantar, temos que nos preparar, temos isso, temos aquilo, que às vezes a gente esquece. Será que eu sou realmente uma discípula, um discípulo de Jesus? Para pensar agora, você é discípula de Jesus? Você se acha uma discípula e um discípulo de Jesus? Qual está o seu nível de entrega, de renúncia? Qual está o seu nível de negar a si mesmo? Você acha que você se parece com Ele quando você está irado? Será que você se parece com Ele quando você está triste, quando você está abalado emocionalmente? A palavra que sai da sua boca seria uma palavra que Jesus falaria no momento de crise dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento com a sua esposa, do seu marido, com seus filhos. O quanto eu tenho de Jesus dentro de mim, que nós possamos agora fechar nossos olhos e pensar isso. Que nós possamos olhar para essa passagem que é tão prática, mas ao mesmo tempo tão espiritual, tão carregada do sobrenatural, e ver realmente em nós se nós queremos isso para a nossa vida. Você quer isso? Você quer manifestar Cristo realmente onde você está? Você quer, você deseja? Aqui nós precisamos ter o nosso querer alinhado com a palavra do Senhor. Eu quero ser discípula de Jesus, eu quero ir e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a palavra e a guardar. Eu quero fazer isso. Você quer fazer isso? Você quer obedecer à ordem de Cristo? Então, isso tudo, para nós meditarmos hoje. Hoje nós vamos atender essa ordem com entendimento. Mais uma pergunta para vocês, perguntar para aqueles que estão em casa também, assistir e que vão assistir. Quantos discípulos tu já fizeste para Cristo? Quantos discípulos você já levou para Cristo? Quantas pessoas você ensinou o caminho? Quantas pessoas você ensinou a orar? Quantas pessoas você ensinou a ler a Bíblia? Aí você vai dizer assim, Sandra, eu nunca consegui. E teus filhos? Não é? Você em casa, você tem discípulos mais próximos de você, que são teus filhos. Vamos hoje começar pela nossa casa. Vamos hoje começar por aquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos, que é a nossa família. Vamos discipular os nossos maridos, discipular nossas esposas, discipular os nossos filhos, uns discipulando os outros. Vamos começar a fazer discípulos dentro para fora,
que adianta discipular, ganhar o mundo, se a minha casa não conhece quem é Jesus? O que adianta eu evangelizar uma família inteira, aquela família vir para Jesus, se a minha casa não é um lugar de habitação, onde Jesus gosta de estar? E para terminar, todos nós temos o ministério da reconciliação. Todos nós precisamos entender isso. E eu queria fechar lendo 1 Coríntios 5, 18 a 20, que diz assim: tudo isso provém de Deus, tudo que nós falamos aqui provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem que nos deu o ministério da reconciliação? Foi Deus através de Cristo. Nós somos ministros, nós somos instrumentos de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mim e a você a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O Senhor está fazendo apelo sobre nosso intermédio. Ele quer ver o mundo reconciliado com Ele. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa deve ser nossa oração, que nós devemos orar para que o mundo, para que haja uma reconciliação com Deus através de Cristo. Através de nós irmos e fazermos discípulos, está tudo ligado. Como nós vamos reconciliar alguém com Cristo se nós não levarmos Cristo a essas pessoas? Através do nosso testemunho, do nosso exemplo, através da palavra da verdade. Como? Hoje eu creio que o Senhor quer dar essa ordem para nós como Igreja Arca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós possamos agora, mediante essa palavra, fechar nossos olhos, orarmos, sermos ministrados pela adoração, e você entregar a sua vida e dizer: eu quero ser discípula, eu quero ser discípulo para poder discipular. Não existe discipular se nós não formos discípulos. Em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos entregar esse tempo ao Senhor, aleluia.